Boa noite, pessoal. Está chegando. Vou ver aqui. Enquanto isso, vou plugar aqui no LinkedIn. Já tivemos uma baixa já, Gabi. Hã? Já tivemos a primeira baixa É, já. O a Clean primeira já. baixa já aconteceu já. Mas a gente não tá live aqui não, pelo menos no Não? LinkedIn, hã, você tá vendo aí? O pessoal pode confirmar? Ah, agora estamos, agora estamos. Sim? É, agora entrou. Vamos dar um tempinho para a galera poder entrar. Então vamos lá, já queria agradecer a presença de todos, o meu querido Márcio Ruiz, que já estava a postos aí antes mesmo da gente entrar no ar. Estamos aqui esperando a Maria Clara e o Clins também. Sempre todos muito ocupados, mas a gente fica feliz que conseguimos nos reunir aqui também com a presença de todos. Boa, estou tentando ver aqui. Consigo ver quem está. Não sei. No LinkedIn está aparecendo a legenda em inglês. Não tenho a menor ideia por quê. Deixa eu ver se eu descubro aqui. Vamos lá então, já estou aqui com a minha colher alquímica preparada para dar as raquetadas, também para colher os insights aí, o pessoal que participar no chat também, a gente conta com a interação de todos vocês aqui. Eu trouxe Já a minha temos todos os participantes, para Lins jogar. também. Eu ia perguntar se alguém veio de raquete. Tá um pouquinho baixo, MC. Vê. Sério. É assim, né? Agora, Aquela história de que a gente vem de um jeito informal, gostoso e lida com todos os perrengues que acontecem, inclusive o microfone. boa, faz parte. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está entrando. Pode clicar, né? Para quem está assistindo. A Laura deu uma dica aqui para quem estiver assistindo que dá para clicar na tela e desativar a legenda, que eu infelizmente não sei como desativar aqui. Boa. Mas maravilha, vamos lá então? Manda ver. Boa. Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente hoje, para o lançamento da Plural. É muito especial para mim poder dividir esse dia com pessoas tão queridas como Maria Clara Lopes, o Gapi Umbato e o Clins Bagatini. Eu acho que a Plural ela é fruto do nosso encontro e da vontade não só de amplificar conversas interessantes, mas também para fazer com que mais pessoas experimentem um tipo de conversa diferente, né? Um tipo de conversa onde a pluralidade ela enriquece a conversa, né? Onde o conhecimento está sendo co-criado de forma coletiva, né? Então daí nasce o jogo que a gente vai jogar hoje, né? É um jogo que a gente gosta de chamar de um frescobol de ideias e ele funciona basicamente assim. Cada jogo sempre tem um convidado, no caso hoje sou eu, além de nós quatro, né? Então hoje são só quatro, mas normalmente vão ser 5 pessoas. Então esse convidado ele traz um assunto em formato de bola e ele coloca essa bola em campo. E a partir daí todo mundo está preocupado em criar conhecimento de forma coletiva e plural, né? Então as diferentes perspectivas elas se somam para dar vida para algo maior que a soma dos indivíduos, né? Então nessa arena o importante é não deixar a bola cair, né? E ao mesmo tempo fazer com que a partida fique cada vez mais emocionante para todo mundo, né? E uma coisa que eu acho que
é rica dessa dinâmica é que a audiência ela não é passiva, né? Então, você que está de casa hoje assistindo esse jogo e participando desse jogo com a gente, a ideia é que ao longo do nosso papo, se você tiver um insight, se você tem alguma pergunta que você considera importante, ou seja, alguma coisa que você queira usar para enriquecer a conversa, você pode e deve usar o chat justamente para essa finalidade, né? Então, a ideia é que ao longo do nosso papo, todos nós estamos de olho no chat, justamente para facilitar a entrada desse conhecimento que está vindo de vocês para dentro da nossa partida, né? Então, no final de cada jogo desse, nasce uma comunidade, um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo todos são bem-vindos a colaborar, né? Então, todos são bem-vindos a continuar co-criando esse conhecimento que começou no jogo que a gente está fazendo hoje, né? Uma coisa importante é que para fazer parte da comunidade você precisa se cadastrar na plataforma da Plural, né? Única e exclusivamente a gente não manda e-mail, não tem spam, não tem nada disso. Essa identificação ela é importante para que a gente crie uma ambiência correta, né? Então, se a gente quer um local onde as pessoas possam colaborar e co-criar, né, a gente precisa ter um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, né? E o anonimato não combina com esse tipo de ambiente. Então, é super importante que as pessoas se cadastrem. Então, uma vez que você se cadastrar na plataforma, você vai poder ter acesso a todos a participar da comunidade. Eu vou botar aqui, se tudo der certo, vou botar o site aqui da plataforma rodando para ficar fácil para todo mundo. Estamos aqui todo mundo orgulhoso aqui que a gente sabe usar a ferramenta a nosso favor, então está dando certo. Então, maravilha. Então, então já falei da comunidade do WhatsApp, e uma coisa que é super bacana, como se não bastasse isso tudo, a gente tem um super apoio da Céu Azul Facilitação, que é um pessoal que faz facilitação gráfica, né, de conversas, de eventos, de palestras. Então, todo o conhecimento que está sendo produzido nesse vídeo, que está sendo produzido nos comentários, né, isso tudo vai alimentar a equipe da Céu Azul, que vai criar um PDF, né, um A4, que resume todo o conhecimento que a gente criou aqui hoje, e isso está tudo disponível para vocês através da plataforma. Isso leva uns 2 dias para ficar pronto, mas uma vez que estiver pronto, vai estar disponível lá na plataforma. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Também vai ter um canal do YouTube. Me ajudem. Faltou alguma coisa? Frio, calafrio. E você já pode seguir a nossa LinkedIn page para acompanhar todas as atualizações e as próximas agendas? É E isso. qual que é a LinkedIn page? Arroba E Plural Hub. @Plural Hub. Isso. Putz, faltou esse. Rapaz, a gente faz agora. Mas pela hashtag, Plural Thiago. Hub. Pronto. Toma aqui que a gente é Isso. tecnológico. Aqui é rápido. Vamos embora. Agilidade. E, E e eu também, acho se que vocês quiserem comentar depois, né, usem a hashtag PluralHub para a gente poder rastrear a conversa, né, e saber que vocês estão dialogando com a gente também. é Eu isso vou aí. reforçar isso. Eu acho que isso é muito legal do convite que a gente está falando, antes de passar aqui para o nosso convidado, mestre e host, Adriano, que essa conversa, ela não é uma conversa nossa, ela é uma conversa que vai se dar em multiplataformas. Para a gente, mais importante, além da gente gostar de estar aqui batendo papo e com a presença de vocês, que a gente está conversando aqui no chat junto, é a cocriação de ideias que vem, os insights que surgem a partir do que a gente está dizendo. Se a gente, e o convite que a gente está fazendo de usar essa hashtag é justamente para a gente poder localizar essas conversas, a gente criar esse movimento de conversa por meio da indexação da hashtag. Então, ela é nossa, é uma conversa que é nossa com vocês que estão aqui. A gente está vendo, estamos 44 pessoas,
e são, assim, pelo que eu estou vendo aqui, pessoas absolutamente potentes e que com certeza vão trazer a Haas para dentro dessa conversa aqui, e a gente vai trabalhar nesse ping-pong aqui com o chat, ou frescobol, e a gente vai também amplificar essas conversas por meio das postagens que a gente acredita que elas vão surgir. Então, um convite permanente de trazer isso. Paciência com a gente, que é o primeiro. A gente está aqui com um fator gostosura para a gente se divertir, aprender e potencializar essa história. E é o primeiro, né? Então, errar faz parte, e a gente vai com leveza e está tudo certo. Adriano, falei o meu recado. Boa, boa. Maravilha. Então, acho que dito as regras do jogo, tá valendo, né? Acho que o jogo começa hoje. Eu fui pego para cobaia, né? Foi 3-1, então eu perdi. Então fui pego para cobaia e a ideia era conversar um pouco sobre netweaving, né? O que é isso, enfim, e como que é uma ferramenta de construção de influência. E aí eu acho que para contar um pouco dessa história, eu acho que cabe contar a história de como a Plural nasceu, né? Então, a Plural nasceu, na realidade, eu volto um pouquinho no tempo, a gente está em mais ou menos em agosto do ano passado, e aí desde o início do ano eu estava muito ativo no LinkedIn, estava pensando em futuro do trabalho, enfim, como a tua marca pessoal está sendo cada vez mais importante hoje em dia. E só que eu sofria, porque eu tentava criar conteúdo muito focado para aquilo que eu tinha que vender, e eu tinha crises de criatividade, eu não conseguia ser consistente com a produção de conteúdo. Até um belo dia que eu tive meu dia de basta e eu falei assim, chega, eu vou passar a escrever sobre aquilo que me interessa, coisas que eu sou apaixonado, acho que meus pais me educaram, eu sou uma pessoa interessante, eu tenho assuntos para falar para o mundo, então que ótimo, vamos falar para o mundo e que venha o que venha. E aí, mais ou menos, junto com esse momento eureka meu, o LinkedIn me convidou para fazer parte de um grupo de editorial, né? Um grupo onde, em teoria, eles pegam pessoas que criam conteúdo e dão um banho de loja nas pessoas, né? Ajudam um pouco, ensinam um pouco a ferramenta, etc. e tal. E nesse grupo de editorial estava Maria Clara Lopes, estava também o Clis, se eu não me engano, não sei se o Gabi estava na mesma turma, mas, enfim, não estava. Sou proscrito nessas. Proscrito. Então, que o Gabi é faixa preta já. O grupo de editorial não tem nem coragem de convidar o Gabi. Então, por conta desse grupo, acabamos parando num grupo de WhatsApp junto, e uma vez, numa troca qualquer, a Maria Clara falou, Adriano, se eu tiver uma dúvida sobre isso, eu posso te ajudar, vamos marcar um papo e a gente conversa. E aí, esse foi um papo bem... todos esses três que estão aqui comigo impactaram minha biografia. Então, acho que a Maria Clara foi a primeira da fila. Então, ela que me apresentou o termo de netweaving, né? Então, foi nesse papo, ou seja, num papo onde a gente estava ali de peito aberto, um disposto para conhecer o outro e colaborar com o outro, né? E aí ela me apresentou o termo e desde então eu virei um embaixador do termo e eu promovo ele loucamente por aí. Não ganho nada, mas eu promovo ele loucamente porque de fato eu acredito, né? Então, o que que eu... enfim, depois eu entro no que é o netweaving, mas... então eu conheci a Maria Clara, um papo que, desses que explode a sua cabeça depois de uma hora, e aí depois de 2 semanas conheci o Gabi, depois de uma semana conheci o Cleans e conheci muitas outras pessoas dentro do LinkedIn, pessoas absolutamente incríveis, né? Então, o que era muito notório nesses papos era o nível de humanidade na conversa. Ou seja, ninguém estava ali para vender nada para ninguém, ninguém estava ali para comprar nada de ninguém,
mas as pessoas estavam ali para se apresentar uns para os outros, né? Pô, eu que fui headhunter muitos anos, uma coisa que me chamava muito a atenção, eu falava assim, cara, essas pessoas estão primeiro se apresentando pelo lado humano delas, antes de me falar sobre o que elas fazem bem. Ou seja, eu estou tendo a oportunidade, as conversas nunca começavam daquele jeito meio mecanizado de então, deixa eu te contar aqui o que eu faço, como que eu posso te ajudar, e vamos lá, depois é você, e quando a gente cumprir essa parte, acabou. Não, cara, é qualquer pessoa que acompanha o Gabi, por exemplo, vai ver o prazer que né, poder ouvir o que ele fala, a sensibilidade com a qual ele usa as palavras, enfim. Então, é você, de fato, estar de frente para uma criatura que te encanta, antes de você saber em que ela é expert, né? Então, depois de conversar com todos esses, a gente fui me juntando, né? Fui articulando, né? Falando, pô, então, a gente podia fazer uns negócios legais, né? Isso aqui que a gente experimentou aqui entre nós dois, a gente podia tentar replicar isso num volume maior, né? Porque o grande mistério da conversa, que é uma conversa de netweaving, né? Ou seja, em praticar netweaving, é você estar aberto para o humano do outro lado, antes dos teus interesses. Ou seja, eu tenho que me encantar pelo humano, e se eu me encantar pelo humano e ao mesmo tempo for encantador para ele, as coisas florescem, né? Então, desses papos, né, de querer replicar isso de uma forma estruturada, que nasce a Plural, que nasce esse local aqui que a gente está hoje. Né? Então eu vi aqui que Maria Clara levantou a mão. Eu já ia perguntar se pode PTK, porque já quero. Pô, já começou, já estourei meu tempo aqui. Não é isso, é porque, né, já surgiu o tema e eu tô aqui, acho que é sobre isso, né. Eu tô vendo aqui que tem a Maria Tereza Amaral, que é uma pessoa que é uma netweaver, né, ela traz essa definição, e ela é muito mais silenciosa aqui, mas dentro dos WhatsApps e nas conversas ela traz uma potência incrível. E eu fico muito pensando aqui nas costuras e tramas que a gente vai fazendo. Não é por que esse tema? E por que a gente confronta ele com o networking? Que é esse lugar da desconexão. E eu queria provocar aqui entre nós o lugar do porquê que a gente está falando no humano, na conexão, e porque aí eu vou trazer o que eu queria PTK, que é a confiança. O que muda? E por que a gente está falando sobre verdadeira influência? Que influência é essa, né? O que é influência? A influência é a capacidade de gerar transformação, de gerar ação, de eu fazer inspirações e qual é a base disso? Por que então eu consigo fazer isso dentro de um netweaving, onde é uma conversa de conexão, generosa, amigável, onde eu vou contribuindo, eu vou criando relações de longo prazo, e não uma coisa utilitária que é o networking. Aí eu queria jogar a bola aí para vocês. Provocação feita, agora eu fico quieta. Concordo, mas eu daria um passo ainda atrás, puxaria a tela um pouquinho assim, além do que você falou que está baseado a influência na verdadeira confiança, né? Mas essa relação de confiança só pode surgir a partir da autenticidade do emissor, né? Porque a gente vê muitos vendedores que são muito confiantes e aproveitam qualquer situação realmente para empurrar uma venda ou para tentar fazer um negócio. Mas aqui, como tanto a Adriana falou, quanto a Maria Clara também reforçou, a nossa ideia aqui é buscar uma relação que seja autêntica, né? Você está diante de um outro ser humano e não quero saber se o Adriano era headhunter, teve o primeiro supermercado digital. Eu quero conversar com ele e ver qual que é desse cara, né? Como é que fala o nome dele? Por que esse sobrenome é tão bonito, né? Qual que é a história da criação dele? Isso que interessa, gente. Depois, se puder fazer negócio, ótimo, mas recomendo se tornar amigo dele. Isso é um negócio que eu acho até que eu falei contigo quando a gente se conheceu, que
Se eu simplesmente sei o que você faz e você sabe o que eu faço, mas no final das contas eu te acho o último dos babacas, nada vai florescer dessa conversa. Nada. Por mais que você tenha ouro em pó vendendo a preço de farinha, não vai florescer, né? Porque eu acho que onde se conecta, talvez no que a Maria Clara trouxe também, é de a gente caminha para um futuro do trabalho muito diferente do futuro que a gente vê hoje, né? Um trabalho com desintermediação, né? Onde eu tomo o serviço do Gabi, o Clint toma o serviço da Maria Clara, né? Então, isso está acontecendo em várias frentes hoje em dia, né? É o movimento, por exemplo, de Talent as a Service, são as pessoas não querendo a volta ao presencial, ou seja, a estrutura do trabalho ela está mudando. E nessa mudança é onde a marca pessoal conta, né? Então, a minha marca pessoal ela é muito presente comigo, né? E com pessoas eventualmente que eu trabalhei diretamente. Tá, mas isso ainda é muito pouco. Ou seja, eu preciso ter outras pessoas que atuem como embaixadores meus quando um assunto que tiver relação comigo vier à tona, né? É o que as empresas, por exemplo, tanto pesquisam através dos seus NPS, né? Você precisa ter embaixadores da sua marca. E a mesma coisa vale para a marca pessoal. Então, o que o NetWeaving permite é que você, de fato, crie relações onde você pode, de fato, construir coisas em cima. Olha a Plural aí, é um baita exemplo. A gente está dando vida hoje para uma coisa que surgiu entre 4 pessoas que nunca se falaram pessoalmente. Só que a gente se identifica muito bem por alguns valores, por algumas coisas que a gente acredita, talvez pelo nosso olhar sobre o humano, e isso gera frutos. Isso dá vida para um projeto. Pode ser que morra no primeiro episódio, não vai morrer, porque a gente já tem um convidado confirmado, inclusive, o negócio é bom. Então, não vai morrer, mas já nasceu. Então, isso é fruto de NetWeaving. Então, eu costumo usar, por exemplo, a seguinte definição. Networking o objetivo do networking você deve se conectar com o maior número de pontos possíveis e esses pontos precisam ser interessantes para você no curto, no médio ou no longo prazo. Essa é a premissa do networking. O cara que faz networking muito bem feito, ele faz isso. Ele se conecta em muitos pontos e ele é estratégico. Ele não se conecta em qualquer ponto. Ele se conecta em pontos onde ele vai poder pendurar alguma forma de ganhar dinheiro no curto, no médio ou no longo prazo. E o NetWeaving? O NetWeaving também prega. Conecte-se com o maior número de pontos possíveis. Porém, ao se conectar com esses pontos, se preocupe em construir uma malha entre você e o ponto, não uma linha. No networking é uma linha conectando você nesse ponto. No NetWeaving é uma malha, né? O weaving em inglês é o tricotar, é a ondinha do vai e vem do tricô, né? Que faz tudo ficar interligado, né? Então o NetWeaving ele promove que você se conecte com o maior número de pessoas possíveis e que quando você se conectar, você construa uma malha. Mas e como eu construo uma malha? Eu construo uma malha agregando muito valor para aquela pessoa. Sem qualquer interesse de troca financeira. Vou puxar uma bola do campo aqui nos comentários e já trazer uma raquetada junto com essa. O Sérgio Luciano comentou aqui uma provocação, né, sobre a gente sair de uma economia da atenção para uma economia da intenção, né, que isso se conecta com essa conversa porque as relações saem de um transacional utilitário e a economia da atenção está nisso.
a gente vai para uma intenção de conexão, que é tecer relações, construir laços e tudo mais. E eu estava ouvindo vocês e pensando um pouco a respeito disso, que começa daí, né, da intenção. E quando eu recebi, e aí trazendo os bastidores, quando eu recebi uma mensagem do Adriano, eu imaginei que fosse mais uma das dezenas de mensagens que chegam na caixa todos os dias, de alguém tentando me vender alguma coisa, né? Que por algum motivo, enfim, a pessoa chega falando oi, tentando, né, ser simpática com você, daqui a pouco, na próxima mensagem, ela já está te oferecendo um produto, e geralmente nem tem a ver com o que você faz, enfim, né? A gente que é autônomo cansa de receber propostas para empresas grandes, né, e fala, então, eu não sou seu futuro cliente, seu potencial cliente por enquanto. Mas o que me fez, né, enfim, dar esse voto de confiança, de certa forma, foi muito de saber que eu já seguia ele no LinkedIn, então eu já acompanhava um pouco do que ele pensava. Então, em 2 cliques ali, eu vi que, não, peraí, tem algo interessante aqui para conversar. E ele realmente não só resolveu marcar um papo, a gente marcou, não lembro, para uma semana para frente, falei, vamos ver de qual é, né, esse papo que a gente vai ter. Eu acho que a grande diferença essa conversa foi uma conversa como se a gente tivesse se encontrado numa praça, esperando o ônibus chegar, e estava trocando ideias sobre a vida, sobre, enfim, as coisas e tudo. Sem necessariamente fazer um pitch, né? Onde eu falo o que eu faço, você fala o que você faz e a gente tenta se vender alguma coisa. E eu acho que isso reconecta um pouco com aquilo que é genuinamente humano, né? Porque nesse networking a gente aprende a fazer depois de adultecer, de certa maneira. A gente aprende a fazer relações assim, né? Mas antes disso, antes da gente receber essa bagagem, botar essa capa adulta, assim, de trabalho, a gente é muito mais genuíno nas relações, né? Se você vê como as crianças fazem amizade, é uma coisa linda de se ver, né? Eu gostei do seu tênis, pronto, vamos ser amigos, e daqui a pouco, você é corintiano, eu sou corintiano também. Enfim, o espaço de troca se amplifica muito mais, e a gente acaba perdendo um pouco isso, né? E tem aquela provocação, eu vou me apresentar, eu vou falar o que eu faço antes de falar quem eu sou, o que eu gosto de fazer, de onde eu venho, tudo. Então, acho que também é uma provocação para a gente resgatar essa humanidade na relação e confiar que, se for para algo surgir, que isso vai acontecer, e não de maneira forçada, né, mas sim de maneira orgânica, assim como a maioria das coisas incríveis, assim, de certa forma, acontece. Então, eu acho que tem e eu acho que o LinkedIn é um exemplo bem forte daquilo que pode ser as duas coisas, né? O quão frio pode ser uma rede, onde as pessoas só se vendem, só se autopromovem, só falam sobre si, e um espaço onde as pessoas trocam sobre quem elas são, que é uma coisa que o Adriano faz muito bem de, né, intercalar e indicar as pessoas e chamar as pessoas para o grupo. Acho que a gente está nessa provocação aqui também. Eu estou aqui querendo sentir se o Gabi quer falar, porque eu quero, então, assim, né? Não, pode falar. Posso? Então, assim, eu tenho algumas questões. E eu queria colocar o que a Maria Tereza está trazendo aqui, um pouco também do que o Mauro trouxe no comentário dele, de que, e aqui eu quero trazer foco no que ela trouxe, fazer NetVim também é fazer tessituras, isso é muito Gabi, tessituras de relações significativas e relevantes para todos os envolvidos. Essa fala tem umas frases, tem uns pontos importantíssimos, tá? Na minha opinião. A primeira coisa é que não é sobre plataformas, né? Por que a gente tem que ser ferramentista na nossa relação, né? Cara, onde eu consigo mostrar as minhas preciosidades, as minhas generosidades, os meus insights e tudo que eu tenho de mais potente dentro de mim, que contribua para aquelas pessoas que estão no meu entorno e para todo o meu ecossistema. Eu me movo nessa medida, né? Bom, aí talvez a minha facilidade é porque eu gosto de conversar. Então, como meu propósito é ter boas conversas, eu não faço filtros. E eu chego para bater papo. Basicamente, minha boa intenção eu quero bater um bom papo. Se isso gerar aquilo que eu sempre acredito que gera, boas ideias,
de boas ideias nascem melhores relações, de melhores relações nascem inovações, e quem sabe a gente pode ter uma sociedade menos polarizada e mais, né, e mais integrativa, né, que gere soluções melhores para a gente, para o bem comum. Pô, aí eu estou super feliz, né? Porque a minha meta na vida é essa, é bater papo que gere mudança. O ponto é que são relações significativas. Elas não são qualquer tipo de relação. Então, vamos lá, a gente está olhando, eu amei o que o Serginho trouxe aqui de a economia da intenção. Sair da economia da atenção, que é esse rouba-tempo que a gente tem de redes sociais e que nos faz ficar sem nada significativo, ficando nesse lugar do ego, de eu querer ocupar espaço, de eu esquecer que é sobre eu estou em relação com o outro, e de todos esses lugares, para uma economia da intenção. Então, a primeira coisa que talvez seja um artefato de netweaving é a minha intenção. Como eu chego, aí eu estou provocando o grupo todo que quem está ouvindo, como que eu chego para uma conversa? Qual é a minha intenção? Estou aguda. Qual é a minha intenção nesse lugar? Eu venho com que objetivo de contribuição para esse grupo, para esse lugar que eu estou hoje? Porque se eu vier com uma intenção de, estou desligada, não, putz, não, eu estou com a cabeça em outro lugar. Eu chego com uma desconexão, você não está praticando o netweaving. Você não está nesse lugar. Que marca que a pessoa, para não falar eu, né? Eu fico muito nesse eu, falando de ego e eu estou no ego, né? Que marca que a pessoa que chega para essa conversa, para essa tecelagem que vai ser feita, essas tramas que vão sendo feitas, e é nas tramas que a rede se sustenta. A gente está falando de influência, mas a gente está esquecendo um outro capítulo enorme, falando de novas economias, que é que a gente vive num mundo de rede distribuída, e a gente, o Adriano falou isso no início, né? Mas trazendo mais clareza, que ele falou da mudança de modelo de trabalho, mas a gente tem todo um capítulo de economia em rede e de engajamento de rede, que é uma outra perspectiva de influência, e que se dá em pequenos grupos, que se dá em outros lugares, que não entra que não vai entrar no forceps. Eu me imponho a minha perspectiva aos outros. Eu preciso ser protagonista com as minhas belezas. Né? Eu preciso ser protagonista com aquilo que eu tenho de aprendizados. Eu gosto muito do que o Alex Bretas fala de ser compartilhamento de aprendizados. Isso Desculpa, travou um pouquinho. Você pode repetir? Compartilhamento? De aprendizados. Então, eu gosto de pensar que a gente faz nutrição do solo onde essas sementes da nossa rede brotam. Quando a gente vai, e aí é uma outra provocação, porque a gente está propondo uma mudança também de frame, né? A gente está saindo do networking para o netweaving, e eu tenho feito muito isso no campo da comunicação e do marketing. E eu vou dar um exemplo do quanto, às vezes, a gente se apropriar de uma palavra, mudar a frequência, muda muito da nossa intenção. Eu não uso target. Eu não falo target, eu não falo público-alvo. Eu falo público de interesse. E aí a pergunta, porque normalmente quando eu falo público-alvo, eu tenho que fazer uma abordagem como eu atraio. Mas se eu uso público de interesse, a pergunta é como é que eu interesso? E as respostas que nascem dessas duas perguntas são completamente diferentes. Se a gente aplica isso no conceito das nossas relações, e que talvez eu esteja falando com públicos de interesse, como é que eu faço para interessá-los? Como eu interesso alguém? Aí eu estou jogando a bola de volta para você. Eu gostaria de trabalhar duas ideias aqui, baseado no que você falou, que me chamaram a atenção. A primeira de dádiva, né? Você estava falando de compartilhar. Você chega numa conversa, está interessada em compartilhar a beleza, né? Como você sempre fala do quentinho no coração, da gostosura, né?
E tem um sociólogo norte-americano chamado Lewis Hyde, Hydde, que tratou muito dessa ideia de dádiva, né, de que todo mundo vem com uma dádiva no mundo e a sua obrigação é justamente mostrar todo esse talento, né, que retorna para aquela ideia que eu estava falando de autenticidade, né, porque quando a gente é autêntico, a gente vai chegar numa conversa aqui e pronto, como a Adriana falou, estou diante dessa criatura aqui e quero conversar com ela, né. Mas claro que todo mundo tem medos, tem receios, então isso traz a segunda ideia que eu também gostaria de falar, que é quando a gente está aberto para uma conversa autêntica, verdadeira de fato, a gente tem que trazer a nossa vulnerabilidade aqui, como vocês estão vendo, parece que está dando um pouquinho de eco aqui no microfone, né, a gente teve uns probleminhas no início, mas é isso, vamos aprendendo aqui e vamos trazendo as nossas dádivas e vulnerabilidades aqui para a conversa. Eu assim, conecto isso que vocês estão falando como... Será que sou eu que estou dando eco aqui? Bom, a conexão que eu faço eu acho que a nossa humanidade é o maior diferencial competitivo que a gente tem. Então, a gente hoje tem a oportunidade, a gente sempre teve essa oportunidade, mas eu acho que hoje existem mais caminhos onde você pode construir uma vida sem que você tenha que abrir mão de quem você é. Tá? Então, eu acho que dentro do processo de netweaving, e na realidade isso é um nome, né? Mas no processo de relacionamento entre dois seres humanos, quanto mais humano você se mostra, mais o outro se reconhece em você, né? Porque não se trata de... eu gosto muito disso do Gabi, que o Gabi trouxe das dádivas, né? Cara, eu tenho que trazer para a mesa isso que eu sou, para que isso possa ser reconhecido como uma dádiva e para que eu empodere o outro para fazer o mesmo. Ou seja, eu estou interessado no ouro que você tem, né? Então, eu quero saber que ele existe, né? Então, eu acho que tem muito disso. Eu gosto da história da intencionalidade. Eu acho que a intencionalidade está aí. A intencionalidade é a primeira é a primeira coisa que deveria te mover em direção a outra pessoa. E possivelmente é das primeiras coisas que ela vai detectar. Então, usando um exemplo que é bem caricato, né? Como que são as formas de prospecção normal? Olá, tudo bem? Eu trabalho na empresa XYZ, são 15 anos de mercado, blá, 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 blá. Caraca, velho, uma conversa que já começa assim, você está escancarando na cara da pessoa que, olha, eu só estou aqui porque no fundo eu quero te vender uma coisa, é isso aqui que eu quero te vender e vamos acelerar logo porque eu tenho mais o que fazer. Então, assim, ou você está na fila do McDonald's, você está comprando um cheeseburger e aí está ok, né? Esse tipo de relacionamento, mas quando você fala de fato, se vender como uma marca pessoal, de vender serviços, de vender... Peraí, velho, a postura tem que ser diferente. A postura tem que ser diferente ou você é um mala, como o Clint falou, né? É um mala. E a gente não pode se iludir. O ser humano é um bicho adaptável, né? Tremendamente adaptável. Então, o que a gente aprendeu a fazer como ninguém, com uma velocidade japonesa? Filtrar a caixa do correio. Você recebe 10 pacotes da sua caixa de correio e em 10 segundos você filtra lixo ou conta. Se eu te perguntar o que você jogou no lixo, você não sabe me dizer. Você não dedicou um neurônio de atenção para saber o que tinha ali. Isso vale para as pessoas também. Isso vale para as pessoas. Eu já te falar que isso para mim já nem existe.
Mas existe, a minha caixa de correio aqui tem, eu recebo conta ainda. Então, e vale para gente também. Se eu pego de Eu estava achando que cara, você estava recebo a falando do primeira e-mail, abordagem. desculpa. Não, não. Então, Correio mesmo. é correio mesmo, caixa de correio aqui. Tem conta da luz, conta de água, condomínio e propaganda, 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 propaganda. Então, as pessoas também fazem esse filtro. Se a sua intenção inicial é claramente uma intenção de venda, isso, por exemplo, é o que a gente mais vê dentro do LinkedIn. As pessoas acham que a sua marca pessoal é você passar o dia inteiro falando o que você vende. As pessoas acham que é isso, só falar sobre o que você vende. Eu fico pensando, qual é a imagem que você está projetando na cabeça das pessoas quando você se posiciona dessa forma? Então, eu acho que tem a ver. Vai lá, Cris. Deixa eu fazer o papel do colheitador aqui de insights, para fechar esse tema e jogar uma bola nova aí para a gente raquetar, que eu acho que vai ser interessante a gente dar uma mudada de orientação. Primeiro, acho que para fechar esse papo, tem uma frase que a Maria, a Tereza e o Sérgio co-construíram aqui no nosso chat, que eu achei muito legal, né? Que o Sérgio trouxe uma referência, uma analogia em relação às árvores, né? Como elas criam raízes e no fundo da terra elas se conectam e se comunicam, né? Para gerar os frutos que vão gerar depois. E aí a Maria Tereza trouxe o NetWeaving como uma floresta em construção e em comunicação, ou um jardim, né? Então, acho que tem essa conexão com aquilo que é humano, aquilo que é natural, a gente sempre vai acabar caindo e tendo melhores referências. Eu acho que é um bom sinal, quando a gente consegue capturar na natureza algo parecido no comportamento, talvez tenha algo de valor ali para a gente repensar da inteligência evolutiva aí dos milhões de anos. Quando a gente olha para essa dinâmica, a gente dificilmente vê esse tipo de dinâmica transacional, né, acontecendo tão igual com nossos seres humanos aqui. E aí o Sérgio trouxe uma provocação no final, aqui é o último comentário, para a gente, já que estamos falando sobre vendas, sobre posicionamento, que também faz parte do jogo, da sobrevivência, como é que a gente traz essa lógica para esse tipo de processo, né? Como é que a gente pensa em funis de venda de um jeito humanizado, conversacional, em plataformas tecnológicas que priorizam essa outra economia de atenção, que enfim, é o que o mercado comanda, de certa forma, para a gente, né? Bola difícil, mas confio nas raquetes aí. Você tem que ser um rebelde, né? Para começar. Para começar, você tem que ser rebelde. Você tem que ser rebelde. Você tem que sair do tem que. O marketing digital entupiu a gente de tem que. Eu me rebelei. Eu acho que o Adriano, na narrativa dele, ele se rebelou também. Ele resolveu Total. colocar as belezuras dele. E a gente vende também. Que aí eu concordo com o Mauro aqui. A gente tem que vender, mas a gente não é a gente tem que vender, né? Na verdade, a gente apresenta tanto valor, tanto valor, tanto valor, que as pessoas não se inspiram, se criam conexão, confiam e nos procuram. Porque em algum momento a gente também fala daquilo que a gente entrega para o mundo, além das nossas belezuras extras. Não é? Eu gosto de pensar que uma coisa que eu tenho falado muito isso, que eu não vendo mais. Eu posso falar sobre o que eu faço. A pessoa eventualmente pode comprar de mim, mas eu não quero mais vender. Isso é uma decisão minha. Ou seja, eu não quero mais promover a venda pela venda, porque eu acho que isso é um fator de desconexão. Então, o que eu acho que isso se conecta com, eu fui comercial há muito tempo. Vida de headhunter é a vida de, nossa senhora, de vender muito projeto. Então, eu super entendo, Sérgio, quando você traz essa questão do maravilha, como é que a gente faz isso um funil? Eu acho que, primeiro, a palavra é consistência.
né? Então, a premissa é autenticidade e intenção, como a gente falou. Olha o Google aí colocando os bonequinhos. Então, eu acho que a intenção é uma premissa, a autenticidade é uma premissa, e você precisa ser muito consistente nessa execução, né? O que talvez compete um pouco com os funis de venda é que dentro do NetWeave, uma coisa que você precisa respeitar é o tempo. Ou seja, quando eu estou construindo uma trama com você, eu tenho que ser muito cuidadoso com como eu gerencio o tempo das coisas com você. Porque se eu errar na mão, eu posso te afastar. Eu posso te mandar para longe. Então, nessa hora que as estratégias de venda ficam um pouco agoniadas com o NetWeaving. NetWeaving não é uma coisa que você vai começar a fazer agora e você vai colher frutos disso daqui a 3 dias. Não, não. Você vai ter que fazer durante um tempo para que você possa ir permeando nas redes, né? O NetWeaving é conhecer pessoas que eventualmente você não conhece, pessoas que não são óbvias para você conhecer, né? Então, você vai entrando por esses caminhos e às vezes lá dentro você encontra outras pessoas que essas sim constroem alguma coisa, mas você tem que se dar essa chance. Então, o pipeline briga um pouco com isso, né? Os pipelines de venda normalmente falam assim, tá, bonitão, muito bonito isso tudo que você falou, mas quanto que você vai entregar no dia 31, né? Então, eu entendo que é algo que deveria estar sendo feito em paralelo. Tá bom, faça as suas visitas lá que você marca para conversar com o diretor de RH, para vender, para fazer a tua apresentação de PowerPoint para ele, etc e tal. Beleza, faça isso, mas faz também, reserva um tempo para fazer netweaving também, porque isso é a colheita certa, só que ela leva um tempo para florescer, né? Então, respeitar isso acho que é um processo bem importante e determinante para o tipo de colheita que você vai conseguir fazer, né? Mas talvez se eu tivesse falado para esses outros 3 aqui, gente, então, vamos fazer aqui um negócio, um evento no LinkedIn logo de entrada, quando eu conheci, talvez eles não estivessem aqui hoje. Porque, cara, peraí, velho. O NetWeaving, ele parte da premissa de construção de confiança. Tem que se construir confiança. Quanto mais confiança, mais aquela malha suporta coisas em cima, né? Mais coisas se podem construir a partir daquele relacionamento. Então, tempo. Eu estou querendo ouvir o Gabi nesse momento, antes que eu traga. Eu fico. Vamos lá, enquanto vocês estavam falando, tudo que o Adriano falou aí para essa questão do funil de vendas, né, da consistência, de manter o interesse, né, eu acho também dando um outro passo atrás, é uma frase que parece clichê, mas que na verdade é muito mais profunda, aquilo de seguir a sua paixão, né. E aí eu dou meu depoimento pessoal mesmo, porque o meu gênero preferido é poesia. E desde o início que eu tô aqui no LinkedIn, eu decidi que toda sexta eu ia ler um poema aqui, então muita gente pensa: "Quem é esse tonto aí que tá lendo poesia?". E é isso, muitas pessoas também já me falaram que acreditavam que poesia não tinha lugar no LinkedIn, né, o Rubem Braga tinha uma coluna na revista Manchete chamado Poesia numa hora dessas, né. E realmente é a minha paixão, se eu pudesse ler só um gênero, eu só leria poesia, e vejo que muitas pessoas estão carentes mesmo, de poesia, adoram que eu leia, às vezes as pessoas, escrevem um poema, dizem: "Nunca escrevi um poema, mas esse poema que você leu me motivou a escrever", e isso para mim é sensacional. E como a gente estava falando, desde o início eu sabia que eu ia fazer isso e não interessa se vai ter uma pessoa, 30 pessoas, olha aí, um beijo para a Sinara, minha querida, dizendo que ama a cesta da poesia. Então, quando você, está alinhado com a sua paixão, você não importa o resultado externo ali, porque você sabe que uma hora vai vir. E também além disso, dessa questão, estamos falando da, metáfora do jardim, né, que sempre
é muito interessante, essa questão de plantar, de colher. E eu me lembro, acho que é no filme Cópia Fiel, né, como é que é o diretor iraniano? Agora me fugiu o nome dele. Mas é o filme com a Juliette Binoche. E ela recita um poema lá, oriental, que fala sobre o cipreste, que o cipreste seria a planta mais linda da história da natureza, porque ela não dá frutos. Então, é uma planta que leva muito tempo para ser cultivada, né? Exige muito trabalho e você não vai gerar ah, um novo fruto, né? Então, também para pensar assim, não ficar só, como a gente está falando, em colher, em plantar, em colher, mas às vezes quando você se dedica a algo que você ama e é apaixonado mesmo, você colhe os frutos mesmo sem estar esperando. Um abraço aí pro Gladstone e pro José Alexandre Costa também. Mas sabe que você, para mim, tocou num ponto muito importante, aí eu vou pegar de novo a fala do Serginho, da longevidade e do curto prazo. Muda de novo a frequência, né? Quando a gente constrói relações consistentes, que são cuidadas, acalentadas, que a gente tem nutridas, porque isso cria um lastro de relacionamento importante para a gente. E eu vou pôr outra polêmica aqui. Cara, a gente está falando em novas economias, é um dos lugares que eu gosto de estar, né? De pesquisar novas economias. E eu vou dizer que a moeda do futuro cada vez mais será a confiança. A gente estava falando antes do tempo, agora é a confiança. Principalmente com o acerramento das tecnologias e das IAs, a gente tem as deepfakes vindo com muita força e não temos mais confiança baseada no olhar e no ouvido. Porque você não vai ter mais certeza. Quem que vai te dar certeza? Ou confiança? Certeza você não vai ter nunca, mas segurança daquilo. Eu acredito que vem no campo das relações, nessa construção do lastro mútuo de reputação que temos. Porque, para mim, se um deepfake do Adriano, eu vou olhar para aquilo e falar assim: isso não é o Adriano. Pode. Perfeito, perfeito. Estamos muito perto, na verdade já temos, mas está muito perto de ficar muito acessível. Por quê? Porque eu já tive tantas conversas, eu já tive tantas. Porque a gente tem camadas de relacionamento, né? A gente está falando da primeira camada, que é essa camada audiência. Eu não acredito que a influência se dá na audiência, tá? A audiência eu estou só me tornando percebida, apreciada, todos nós aqui, estou apreciando as belezas que aparecem aqui. A gente começa uma primeira camada de relacionamento, mas esse nível de aprofundamento, ele não se dá nesse lugar. Ele vai se dar em outros lugares. Ó, Ricardo Fará. Então, a gente tem um campo quando a gente apresenta isso em níveis mais profundos, por isso que eu sou muito fã de comunidades e pequenos grupos, ao nível de a gente faz grupinhos para bater papo dentro da Plural no nosso WhatsApp, a gente tem uma frequência de reuniões e a gente dá risada, a gente se diverte, a gente faz conversas sérias, a gente integra perspectivas e a gente vai se conhecendo nesse processo, que é um processo de integração de perspectivas. Nós não somos, muitas vezes a gente diverge e a gente vai trabalhando o bom o suficiente por agora e o seguro o suficiente para testar, e a gente vai entendendo como cada um age. E isso vai se tornando, me impregna, né? Eu vou ficando percebida, né? Eu vou revestindo essas relações em mim. E quando eu vejo alguma divergência, o mínimo que vai me surgir é um ponto de interrogação. Pô, cara, será? Aí eu vou lá, mano, que é isso? Se surgir uma dúvida. Pô, isso não é você. Me conta. E aí é uma outra frequência da confiança, que vai ser cada vez mais importante. Cada vez mais importante porque a gente vai ter que trabalhar muito mais no campo da intuição, enquanto confiança. E aí
Maria Tereza Amaral explica melhor a construção, tessitura de comunidades e a topografia de rede nessa história, que você manda bem. É melhor você trazer e a gente ler, né? A gente entrar nessa relação, porque é outro código-fonte que a gente está trabalhando. O código-fonte humano, o código-fonte social, mas a gente só pensa no código humano tecnológico. Então, quando a gente ouve aqui o Sérgio trazer sobre a questão do privilégio das estruturas sociais, ele traz a pressão do tempo e da questão da longevidade. Quando a gente fala em negócios, marcas pessoais que são longevas, que são sustentáveis, elas se dão ao longo do tempo e elas conseguem se manter consistentes e tudo mais, a gente está entrando em outro paradigma, que não é um paradigma da venda do comercial capitalista agressivo do século XX. Para a gente falar, só para a gente olhar que estamos em... Aí agora, M-Web, trazendo a M-Web, estamos na geração T, somos a geração da transição. Então, quais as transições que a gente está fazendo no nosso código-fonte humano e quais as transições que a gente está aplicando no nosso código-fonte social? A gente não está olhando para isso. E aí a gente está sendo engolido pelas tecnologias digitais, que pregam o utilitarismo do networking, que pregam a economia da atenção, que roubam a gente pelos nossos... porque monetizam em cima do tempo que a gente está disponível para isso, e a gente se esquece da gente mesmo e das relações profundas que são a base da confiança. Ficou meio confuso, mas era meio por aí. Eu acho que tem esse jogo de longo prazo, né, o long game, né, e o jogo de curto prazo de sobrevivência, né? Eu acho que equilibrar esses dois jogos é o grande segredo né, que a gente acaba buscando responder, assim. E eu acho que nesse sentido da confiança, assim, o grande problema é que, apesar de ser ruim, apesar de ser de machucar o ambiente, as pessoas, o sistema, no curto prazo, infelizmente, aquilo aparenta gerar resultado, aparenta, se você tem que apresentar um relatório todo final de mês para o seu chefe, ou para onde você for, ou para o boleto do banco que você tem que pagar, ele não vai aceitar você falar, ó, daqui a, né, eu estou plantando uma semente que vai germinar. Então, acho que existe esse nosso desafio de equilibrar, de entender que, tudo bem, a gente, aqui coletivamente, a gente entende que um jogo de desconfiança não se sustenta no longo prazo. Eu posso até comprar de você, eu posso até fechar um negócio com você, mas eu não vou querer fechar de novo, eu não vou querer trazer você para cá de novo. Isso serve para o mercado também, né? Se você é uma pessoa que se comporta de uma maneira negativa, enfim, fora, né, antiética, ou, enfim, várias coisas aí no mercado, no curto prazo você pode se dar bem, você pode conseguir boas indicações, ou enfim, boas posições e tal, mas aquilo não se sustenta, né? A coisa acaba de certa forma, se projetando para outros lugares, e aí, consequentemente, no longo prazo a gente consegue ver os resultados acontecendo. É difícil, né? A gente é estimulado o tempo inteiro, 24 horas do nosso dia, a olhar para o curto prazo. E roubam a nossa atenção, roubam a nossa energia, roubam a nossa capacidade de processar as informações e projetar a longo prazo também. Então, assim, é uma disputa não só com esse jogo da sobrevivência, mas também é uma disputa com esse ambiente que está forçando a gente para um lado, é uma correnteza que está direcionando, né, todo mundo, de certa forma. Então, ao mesmo tempo, existe esse desafio de confiar que lá na frente, nem tudo que a gente está plantando vai germinar, mas boa parte dessas iniciativas e desses desafios, enfim, dessas sementes vão acabar surgindo. Então, acho que esse para mim, pelo menos, é a grande disputa interna, esses dois jogos disputando ao mesmo tempo. A gente até conversou numa reunião de planejamento, né, do quanto eu estava preocupado de conseguir pagar minhas contas, fechando projetos que não necessariamente eu queria estar envolvido, ou era aquilo que tinha mais a ver comigo, ao mesmo tempo plantando aquilo que lá na frente eu acho que vai acontecer, vai surgir, vai colher.
Eu acho que é um ótimo ponto. No final das contas, acho que eu volto para a história do Gabi lá de se você está fazendo algo que de fato você é apaixonado, isso é o que você deveria estar fazendo de qualquer forma. Então, assim, se deixa seu coração quentinho, você deveria ter tempo para fazer isso, né? Por mais que eu acho que é que a gente tende a querer olhar para umas coisas meio com uma solução bala de prata, né? Então, não, então faz isso aqui e resolveu. Faz isso aqui, acabou, né? Emagrece 30 quilos em uma semana, enfim. A gente quer mais soluções meio Ozempic para tudo. E o NetWeave não opera nesse ritmo. Só que é uma pena que acho que pessoas mais esclarecidas, eu acho que fazem isso como um estilo de vida, no final das contas. E aí não se trata. Aí você sai da angústia de eu estou plantando para colher. Você fala, não, tá tudo bem, eu estou aqui fazendo porque é isso que eu sou apaixonado, é isso que eu gosto de fazer, isso deixa meu coração quente. E em algum momento isso vai se juntar e trazer algum ganho para você. Por mais que não seja financeiro, por mais que não seja financeiro. Acho que tem disso também, né? Não há garantia nenhuma que fazendo isso você vai conseguir vender seus serviços, que você vai conseguir fazer nada disso. Mas eu acho que tem a ver com, no final das contas, com uma questão talvez que é um pouquinho filosófica demais, mas qual é o impacto que você quer deixar na vida das pessoas? Acho que tem a ver com isso. Acho que a riqueza está aí, em poder olhar e Exato. falar assim, né? Fala aí, Gabi. Não, justamente o que você estava falando estava me levando justamente para essa palavra de legado, né? E também juntando com o que o Klins falou antes da ideia de jogos finitos e infinitos, né? Eu vi o meu amigo, o grande amigo Gladstone aqui comentando no chat, ele também é um partidário desse livro, né? E justamente, eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar assim, tanto como uma hora você usou esse verbo assim, tá afogado nas vendas, né? Enfim, de ficar preocupado a curto prazo, né, com esses jogos finitos e entender que ver o mundo em 3D, né, não só no 2D das vendas ali, a gente está aqui para vender algo e no final disso aqui vocês vão para um link, comprar o negócio, tem 15 minutos e vamos encher esse carrinho aqui e botar dinheiro no nosso bolso, né. Enfim, quando você pensa mesmo que existe, que você está jogando um jogo infinito, conseguir, trabalhar essa mentalidade se torna um pouco mais fácil, né, e também trabalhar com essa ideia de legado também. Desde antes, quando a Maria Clara estava falando, eu estava pensando nessa ideia de obituário, né, minha mãe, estuda muitos obituários, e o obituário tem essa ideia, como é que você gostaria de ser lembrado ao morrer, né, não é que você vendeu X, você deu tantas coisas de lucro, a gente quer ser lembrado por uma boa pessoa, ser uma boa pessoa, fez uma boa ação, enfim, esse tipo de coisa, né, então, em vez de ficar preocupado com essas virtudes, do currículo, né, trabalhar mais essas virtudes do legado mesmo, né, e como você estava falando, às vezes é difícil, a gente estar assolado pelos boletos, né, como dizem os jovens aí, o Sérgio também perguntou sobre como que as pessoas, com menos de 25 anos estão lidando com tudo isso que vocês estão conversando, e eu vou mandar essa bola para os outros, porque felizmente eu não tenho muito contato com pessoas abaixo dos 25. Ô, Vamos lá. Cris, É, eu acho que você tem espaço de fala nesse lugar. é,
eu só tenho como mãe. Mas eu queria antes falar eu até ia propor que esse assunto vai render mais uma hora, então não sei se a gente não tem que trazer outra plural para esse assunto sobre gerações, e aí a gente abre, dá para trazer uma palhinha. Quer comentar já no seu espaço de fala? Você tem espaço de fala de várias formas, né? Você atua com jovens, você é Sim. jovem. Já não estou na faixa da geração Z, mas estava quase ali. Eu acho que é um papo interessante para a gente convocar aí mais um plural para a conversa, para trazer essa perspectiva, mas eu percebo, estava falando sobre isso, inclusive, nesse final de semana, assim, a gente falando sobre tendências, né, e o que assim, uma notícia bem curiosa que eu assisti é que os nativos digitais agora, eles estão tendo que fazer, assim, não tem mais curso de informática para saber mexer no computador. Olha que curioso, a gente pegou uma etapa intermediária, agora os nativos que já pegam no celular estão começando a entrar nas empresas e com o desafio de aprender, por exemplo, a usar um notebook, um computador tradicional, vamos falar assim. O que eu acho que a gente pega essa transição, mas que ao mesmo tempo uma exaustão da tela, né? E de certa forma uma busca pelo sair da tela. A gente que pegou a internet desde o começo, a gente entrava na internet e saía da internet. Hoje você não entra e nem sai, você tá, né? O tempo todo, se deixar, a não ser quando você tá no mato sem sinal, você fica realmente offline. E me parece que essa é uma tendência bastante forte, assim, né, a retomada dos espaços físicos, vamos dizer assim, mas que vai vir com competição forte, eu imagino, do mercado para transformar, enfim, as outras tecnologias para substituir essa vontade. Mas o que eu percebo, né, atuando com o público jovem, o público que está começando a entrar no mercado, muito, assim, muita dificuldade de manter a atenção, muita dificuldade de ficar, né, nessa lógica, eu falo, você escuta, e ter que repensar completamente, manter eles muito mais interagindo entre si, muito mais aproveitando a troca dinâmica, porque o online virou, de certa forma, o comum, né, o dia a dia, e o que chama atenção agora, o que faz diferença, o que muda o jogo, acaba sendo o offline, né? Então, eu vejo que essa disputa tá, assim, essa guerra tá declarada, mas é realmente um papo que tem muito espaço para a gente aprofundar. Eu queria trazer sobre o legado. Eu estou falando, aproveitando a fala da Inoeb falando da geração T, que esse espaço. A gente não precisa radicalizar. Primeira coisa que eu queria trazer, que a gente falou do boleto, tá? Assim, primeira coisa que talvez, olhando, né, a gente tem que pensar como adulto. Porque adulto tem que tomar decisões difíceis. E às vezes ele tem que abrir mão de fazer o que é legal para fazer o que precisa. Então tá tudo bem, né? Eu posso fazer equilíbrio das coisas. Eu às vezes vou ter que fazer um trampo que eu não quero, às vezes eu vou ter que fazer alguma peça de comunicação que talvez não esteja tão conectada comigo ou já esteja operando em outro lugar, ou você pode ser radical e rebelde que nem a gente. Mas você tem um olhar de longo prazo, né? Que construção que eu estou fazendo. Acho que isso é importante na intencionalidade. Eu faço a segunda provocação, né? Quando eu começo a mentorar, eu falo sempre assim: e aí, qual é a sua intenção? O que você quer com isso? Aí eu tenho sempre completo com a outra. Eu vou deixar aqui também de presente, que é qual a sua medida de sucesso. Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes as decisões que a gente está tomando não são nossas. Elas são impostas pelo sistema. Quando a gente conecta realmente com a decisão que a gente quer e que ela é importante para a gente, às vezes as métricas mudam. Então, quando o líder comercial, e eu sei que isso, o que eu estou falando é muito complicado no B2B, é muito complicado em corporações que têm acionistas e têm uma pressão grande por resultado financeiro, né, monetário.
Mas quando eu venho de um campo da fluxonomia 4D, como eu penso em outras métricas que são ligadas ao negócio, como a gente enxerga, e é tão legal que a gente agora tem diretorias de felicidade em empresas grandes, né? Tipo na Heineken. E aí a gente a gente começa a trazer o campo de outras métricas de sucesso, talvez a gente possa começar a ressignificar o que é sucesso. O que é medida de sucesso para alguma coisa? E aí, a minha medida de sucesso pode ser fazer crescer a confiança nas minhas relações. A minha medida de sucesso pode ser ter uma agenda cheia e não preciso ter 500 mil seguidores que vão me gerar um puto estresse. A minha medida de sucesso pode ser fechar 3 consultorias por mês e tá tudo bem, porque na verdade eu nem quero trabalhar de sexta-feira mais. Eu estou trabalhando triplo, com o maior prazer, mas eu tenho essa intenção até o final do ano. Eu quero voltar para minha bancada de joia. Então, isso é uma das coisas que vocês não sabem, mas eu adoro fazer joias. Bem madeira e metal. Então, quando a gente entra nesse lugar, a gente entra num campo da intencionalidade aplicada. Por que eu preciso de tanto? Será que eu preciso de tudo isso? Onde eu tenho que chegar? E para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Quando a gente entra nesse campo, talvez fique mais interessante para a gente tomar decisões diferentes, porque mudou o parâmetro do meu mapa. Né? E acho que a gente pode trazer outras conversas agora, honrando o nosso tempo. Já estamos aqui com 1h10, eu acho. E uma coisa que eu acho que primeiro, assim, eu confesso para vocês que eu estou muito feliz porque eu acho que a conversa foi exatamente como eu gostaria que ela tivesse sido. Então, aí abrindo um parênteses. Um outro comentário eu acho que os papos na plural, eles não vão ter fim. Ou seja, se a gente fizer o que a gente está se propondo a fazer, a ideia é que a gente, de fato, amplificou uma ideia. Ou seja, a gente gerou conhecimento, a gente fez provocações, Então é importante que, primeiro, a gente criou a comunidade justamente para isso, né? A gente não quer que o evento acabe de uma maneira dura, a gente quer, na realidade, que o evento ele migre, né? Por um respeito, inclusive, ao tempo das pessoas, que ele possa migrar para dentro desse grupo no WhatsApp, onde as pessoas continuam contribuindo. Eu acho que surgiram coisas nos comentários que poderiam facilmente virar uma outra conversa plural, né? E eles também podem evoluir a partir da comunidade. Então, acho que são 2 caminhos super possíveis. Eu vi aqui que algumas pessoas já se inscreveram na plataforma. Eu vou colocar aqui o site para todo mundo entrar de novo. Não tem spam, ninguém vai te vender nada, a gente não tem nenhum produto para vender. Então, você fica super tranquilo que pode se cadastrar que não vai acontecer nada. A única coisa que a gente precisa é garantir, de fato, um ambiente seguro para que as conversas aconteçam. Então, dito isso, não sei se alguém quer mais acrescentar mais algum ponto. Eu gosto do Adriano porque ele é calmo. Veio Aí eu vou pegar a blogueirinha que habita em mim. Acho que o áudio que está vindo eco. Aí eu venho com a blogueirinha que habita em mim e falo assim, pessoal, a gente espera de vocês agora que isso repercuta. Hashtag PluralHub. A gente está hiper querendo saber, a gente viu no chat, mas eu tenho certeza que está brotando coisas aí dentro. Né? E a gente, raquetou, a gente raquetou com vocês. Puta, que felicidade que foi esse chat, gente. Agora a gente quer ver o resto. Vem para o grupo do WhatsApp. Vem para o grupo do WhatsApp. Posta. Vamos criar as conexões de força que a gente acredita.
né? Quem aqui se conectou com outra pessoa? Pô, aliás, eu queria soltar outro artefato de NetWeaving, apreciação. O Adriano é maravilhoso em fazer isso. Vamos apreciar. Aprecia um pedacinho disso em rede. Eu vou fazer, eu vou voltar, Serginho, aí eu te aviso quando eu voltar com as joias. Né? A gente pode fazer outras experiências de conexão, explorando as mídias digitais, as redes que estão aqui, e como a Maria Tereza ressaltou, elas são a base desse netweaving, né? Para além do utilitarismo, vamos para as conexões. E conexões com a nossa hashtag para a gente poder enxergar, mapear e entender a abundância que está surgindo. Esse é o convite. Nós somos abundantes. Nós somos prósperos e abundantes. A gente aqui não sabe quanto porque a gente não enxerga. Vamos enxergar. Esse é o meu convite aqui. Fechei a blogueirice e a gente pode dar continuidade no encerramento. Ricardo Fará, você logo, logo estará aqui, meu bem. Boa. Adicionalmente ao frescobol de ideias, né? Acho que a analogia serve para, assim, quando você está na praia, ninguém quer que você seja atleta de frescobol, certificado e tudo mais. A gente quer jogar, né? Então, eu acho que a grande provocação aqui é que o convite para jogar está muito aberto. A gente tem os temas direcionadores, mas nosso objetivo não é, né, trazer uma palestra, trazer enfim, tem nada sobre o assunto que vai na perspectiva muito conteudista da coisa. É muito mais na conversa, na troca, no que essa bola que foi levantada abre de conversas para outros temas que vão surgir daí para frente, né? E sem esse compromisso necessariamente de ir no detalhe, né, da coisa, porque para isso tem outras soluções incríveis aí, páginas incríveis, pessoas incríveis, maravilhosas, criando conteúdo todos os dias. Então, a ideia é essa raquetada coletiva, e fica, né, o convite para vocês compartilharem aí os insights de vocês, as ideias no LinkedIn, participarem da continuação do jogo, e temos mais uma data aí, né, Adriano? Não sei se você quer lançar já o... Boa. Podemos lançar sim. A ideia, o próximo encontro já tem data, é no dia 28 de março, e o convidado vai ser o César Taurião, para a gente conversar um pouquinho sobre tecnologia, inovação, inteligência artificial. Então, já fica aqui o convite para todo mundo para o dia 28, que a gente vai estar de volta. E é isso. E no mais, um obrigado do fundo do meu coração para todo mundo e para essas outras 3 criaturas aqui que têm seu espaço garantido aqui comigo. É um prazer aqui poder fazer esse papo com vocês e que tenha sido como foi. Realmente eu acho que o que a gente vislumbrou lá atrás, a gente deu vida. Explica Fala, antes de você encerrar onde está o Zap, que não achou. É só o boa. Zap. Cadê o Então, Zap? lá dentro da plataforma, tá? Dentro da plataforma Plural, lá dentro você tem dentro de comunidade, você tem lá o link para o Zap. Então, eu vou fazer um trabalho, eu só peço um pouquinho de paciência, vou fazer um trabalho de liberar as pessoas para dentro do grupo no WhatsApp, mas o link já está disponível lá dentro da plataforma Plural. Tá? Lá dentro de comunidade, vocês vão achar. E qualquer coisa que vocês precisarem também, estamos os 4 disponíveis via LinkedIn. Com esses nomes que Deus nos deu, não é difícil achar a gente. Então, a gente pode continuar esse papo por lá também. Tá bom? Gabi, algum último recado? Boa noite. Então, boa noite. Maravilha, gente. Obrigadíssimo. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, gente. Valeu, Tchau, tchau. galera. Boa noite. Valeu.